Você já viu aqueles memes dizendo que alguém fugiu do CAPS? Pois é, eles parecem engraçados, mas no fundo carregam uma ideia antiga e perigosa, a de que o CAPS seria um lugar que prende, que isola, que tranca a loucura. Mas é justamente o contrário. Os CAPS nasceram para romper com esse passado sombrio, para desfazer séculos de exclusão, medo e silêncio. Eles são a tentativa mais concreta de abrir as portas que a história trancou. Durante muito tempo, a sociedade acreditou que quem sofria mentalmente precisava ser afastado, escondido, neutralizado. Na Idade Média, eram expulsos das cidades e colocados em navios que vagavam sem destino, como se o sofrimento fosse algo que contaminasse a razão. A loucura era o espelho do que o mundo não queria ver, o descontrole, o desejo, o limite da lógica. E essa lógica atravessou os séculos. Mesmo quando a ciência chegou, ela não curou o medo da diferença, só trocou o nome da exclusão. Os antigos leprosários viraram hospitais gerais. Depois vieram os manicômios, a camisa de força, as terapias de choque, o silêncio forçado. Tudo em nome do cuidado. Mas o cuidado, muitas vezes, era só o poder disfarçado. A loucura foi tratada como erro moral. E o louco virou objeto de estudo, alguém a ser corrigido. Não sujeito da própria história, mas caso clínico. Até que o tempo virou. As rachaduras começaram a aparecer. Gente trancada para sempre. Corpos sedados, amarrados, esquecidos, tratamentos que curavam o corpo, mas destruíam a alma. E foi então que surgiram novas vozes. Gente dizendo, isso não é cuidado, é punição. Foi nesse grito que nasceu a ideia de cuidado em liberdade. E com ela, os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS. O CAPS é o avesso do hospício. Não tranca, abre, não silencia, escuta, não corrige, acolhe. Ele é o símbolo da virada ética e política no modo de cuidar da saúde mental. O modelo psicossocial parte de uma ideia simples, mas revolucionária. Ninguém se cura sozinho e ninguém se cura longe da vida. O cuidado acontece no território, na rua, na casa, na família, na escola, no trabalho. O CAPS existe para caminhar junto, para reconstruir vínculos, para devolver o direito de existir, mesmo em meio ao sofrimento. Quando alguém chega ao CAPS, não encontra grades, encontra gente, profissionais, famílias, usuários, todo mundo junto, tentando reinventar o que é viver. Tem oficina de arte, roda de conversa, música, horta, pintura, café, teatro. Tem remédio quando precisa, mas também tem escuta, tem afeto, tem palavra. E é importante dizer, o sofrimento psíquico pode ser grave. Existem momentos em que a mente se perde do corpo, em que o medo ou o delírio tomam conta, e é aí que entra o acompanhamento médico, a medicação, o cuidado técnico. Mas o remédio não é prisão, é ferramenta. E ferramenta nenhuma funciona sem vínculo humano. A clínica ampliada é exatamente isso. Olhar o sujeito inteiro, corpo, mente, história, afeto, contexto. O medicamento atua no corpo, mas o vínculo cura o invisível. Um sem o outro não sustenta ninguém. Mesmo assim, o estigma continua vivo. Basta alguém agir diferente e lá vem o julgamento. É aí que o humor revela o preconceito escondido. A piada sobre fugir do CAPS mostra como o medo da loucura ainda vive entre nós. Mas se a gente pensar bem, quem nunca se sentiu à beira da loucura? Quem nunca precisou de ajuda para suportar o próprio caos? O CAPS existe para lembrar disso. A fronteira entre sanidade e desatino é fina e humana. Cuidar em liberdade é um desafio, é equilibrar proteção e autonomia. Nem trancar, nem abandonar, nem medicalizar tudo, nem negar o sofrimento. É cuidar, sem dominar. É tratar, sem apagar a pessoa que existe por trás do diagnóstico. Nos CAPS, ninguém é consertado.
Cada um é convidado a se reconstruir, a descobrir o que ainda pulsa, o que ainda quer viver. E isso é lindo de ver. Ver alguém que chegou sem esperança voltar a sorrir, a pintar, a tocar violão, a conversar. Ver o sintoma virar história, o silêncio virar palavra, o isolamento virar grupo. Cuidar da loucura é um ato político, porque é afirmar que ninguém é menos humano por sofrer. É resistir a uma cultura que exige produtividade o tempo todo, mas nega espaço à vulnerabilidade. Num mundo onde a performance vale mais que o afeto, escutar já é um gesto de rebeldia. O trabalho nos CAPs é também uma crítica à própria ideia de normalidade. O que é ser normal? E quem define isso? Não existe resposta única. Mas existe uma certeza. O cuidado começa quando a gente escuta. Ainda há muito a fazer. Os CAPs enfrentam desafios enormes, falta de recursos, sobrecarga, preconceito. Mas, mesmo assim, seguem firmes. São um dos projetos mais humanos que o Brasil já construiu. Representam a tentativa concreta de quebrar o ciclo da exclusão, de transformar o medo em encontro. Se um dia a Nau dos Loucos representou a expulsão, hoje o CAPs representa o retorno à terra firme. O momento em que a sociedade decide acolher de volta aqueles que antes empurrou para o mar. Não como pacientes eternos, mas como cidadãos com direitos, desejos e histórias. Foucault dizia que a loucura é a sombra da razão. E talvez agora a gente esteja aprendendo a conviver melhor com essa sombra. Sem medo, sem culpa, sem expulsão, porque a saúde mental não é a ausência de dor, é a capacidade de compartilhar a dor sem precisar desaparecer. O que cura não é o isolamento, é o vínculo. O que liberta não é o silêncio, é o diálogo. E o que humaniza não é a normalidade, é a escuta. Se esse tema te fez pensar sobre o que significa cuidar sem prender, curte o vídeo, se inscreve no canal Conexão CAPs e compartilha essa reflexão com quem acredita que a saúde mental pode e deve ser um ato de liberdade.